Se inscreva em nosso canal, deixe o like e ative o sininho. Boa noite, todos os profissionais aí do nosso sistema, Confea, CREA, Mútua, mais um podcast Conexão ASEAN. Esse podcast é um convênio entre a Associação de Engenheiros Agrônomos e Tecnólogos de Mauá com o CREA São Paulo. Boa noite, Larissa, boa noite, Roger, tudo bem? Tudo bem. Então vamos mais um Conexão ASEAN. Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui com o engenheiro André Marzola, secretário de Obras, Projeto de Obras de São Bernardo do Campo, uma das maiores cidades da América Latina. E é um prazer receber você aqui, Marzola. Eu que agradeço a Como é que você oportunidade. escolheu a engenharia? Fala para nós aí. Antes de tudo, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, aqui a todos que estão presentes. Engenharia, na verdade, é algo que acho que surge nas pessoas, porque é a necessidade, é a vontade de construir, no meu caso, na engenharia civil, mas basicamente resolver problemas, né? Eu acho que assim, quando a gente é criança, a gente acaba não conseguindo visualizar que nós estamos resolvendo problemas, né? Resolve os problemas de matemáticas, problemas de equações, mas depois, quando você vai tramitando isso aí dentro da nossa vida, a gente vai identificando que a engenharia é resolver problemas do dia a dia. Então, você pegar a humanidade aí como um todo, desde que surgiu o homem das cavernas ali, a primeira necessidade dele era se alimentar. Então ele construiu ferramentas para poder, né, se alimentar. Depois precisava se esconder. Ele caçava e era caça. E começou a construir as casas. E eu acho que isso é algo que está dentro do ser humano. Então todo mundo é um pouquinho engenheiro. Na minha visão, todo mundo tem esse lado engenheiro. Alguns, como todos nós aqui, buscamos aprimorar esse ponto. Outros têm esse lado ainda, né, da sobrevivência, de resolver pequenos problemas. A gente gosta de resolver problemas grandes. Acho que essa que é a definição. Mas surgiu assim, foi meio que involuntário. O meu pai sempre atuou... Meu pai trabalhou no Senac muitos anos, na gerência de materiais. Meu pai não é engenheiro, mas atuava nessa área assim, de obras, né? Então eu sempre tive próximo de alguns canteiros de obra com ele. E aí depois ele comprou um terreno no litoral, em Itanhaém, e construiu uma casa. E aí desde o projeto, ele que projetou, e a gente foi acompanhando enquanto criança, tinha acho que uns 10 anos. E aí eu preferia ficar na obra do que ir para a praia. Bacana. E aí acho que foram os primeiros sinais aí de que eu seria engenheiro. E depois foi meio que natural. E a facilidade com exatas, né? Eu acho que isso tem que estar, se você não tiver facilidade com as matérias de exatas, você vai sofrer um pouco. Mesmo que você goste de resolver problemas. Você conheceu a Fabi Albano? Qual, Fabi? Fabiana Albano, conheceu ela? Não. O pai dela queria que ela fosse médica. Ela começou a graduar medicina e aí a vocação da engenharia parou e foi para engenharia. É uma coisa. Então, de vocação, isso. né? É uma questão. Eu acho que é isso, de tentar. Para mim, assim, hoje, né, trazendo para a realidade de hoje, a engenharia, ela busca resolver, como disse, já resolve problemas, mas os problemas que nós estamos vivendo hoje são outros problemas, né? A gente tem um problema na sociedade hoje, nós estamos vivendo uma era da comunicação. Então, isso que nós estamos vivendo aqui, só quem proporcionou tudo isso foi a engenharia. Sim. São os microfones, né, a televisão, a comunicação, a internet, tudo isso veio de um problema. Então, você pegar a internet, ela nasceu lá dentro da NASA, né? A NASA tinha uma questão de construir dois pontos de comunicação dentro dos Estados Unidos para evitar uma guerra. Evitar uma guerra, não. Numa guerra, não ser... A comunicação não fosse perdida se fosse bombardeado. Então, ela criou ali um sistema interno de comunicação. E isso virou internet, virou para o mundo, né? Então, depois das redes sociais, assistiu o filme, não sei se vocês assistiram o filme da origem da rede social, não vou lembrar o nome certo, eu acho que é a rede social Acho que é do Zuckerberg. Aí mostra que ele monta lá, começa a criar o Facebook na época, e aí o que fez dar o start, pelo menos o que o filme mostra, é que quando ele conversa com o cara, e o cara fala, pô, aquela menina lá, ela namora? Aí ele fala,
É isso, é um problema. Vou resolver aí. Era um problema interno, dentro da faculdade, ele coloca lá, relacionamento. Aí bombou. Não sei se isso aí é fake ou é verdade. Deve ser verdade. Mas é um problema. Então, foi a engenharia que resolveu o problema até dos caras lá que não conseguia arrumar namorada. Tô brincando, é óbvio, mas eu acho que é isso. A engenharia, independente da área que seja, né? Engenharia civil, que é a minha área nas construções, engenharia mecânica, criando outras áreas no sentido da mecânica, elétrica, têxtil. E cada tempo que vai, hoje está sendo criada a engenharia de robôs. Né? A FEI aqui começou, a FEI, que é a Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo, o primeiro curso de engenharia de robôs. Sim. Então é uma mudança, né? Mas eu vejo essas mudanças um pouco complicadas, porque eles segmentam muito, e aí você tem aquele problema das câmaras, o que responde, quem responde ao quê. Porque a legislação ela é um pouco antiga, né, no CREA. Estão tentando resolver isso agora com o nosso presidente lá no Confé, o Vinícius, está tentando trabalhar a modernização. Mas, por exemplo, a engenharia de robôs, está ligada a qual? Mecânica ou elétrica? Então, automação. Eu acho que mais automação é mecânica. Mecânica. Mas aí, ó, eu falar, eu acho assim, eu acho que a gente sempre tem que pensar fora da caixa. Eu acho que nós, do sistema do CREA, Confea, né? Nós temos que nos adequar à sociedade. Nós temos que mudar, a entender e fazer essa discussão. E não criar entrave, né? Assim, se é da mecânica, se é da elétrica, se é de qualquer outra área, não importa, alguém tem que regulamentar. E é o CREA que tem que fazer, o CREA e o CONFEA que tem que fazer Porque, por incrível que pareça, por exemplo, a gente entrou no assunto aqui das câmaras, que é importante para que os profissionais saibam. A nossa ramificação hoje, elas são 8 câmaras. Então nós temos engenharia civil, mecânica, elétrica, química, segurança do trabalho, agronomia, geociências e falta uma. Mas que seja. Vamos criar agora a Câmara Ambiental. Por quê? Porque o engenheiro ambiental formado, ele está sob a Câmara da Engenharia Civil. Sim. E aí tem aquele problema de sombreamento e atribuição. Então é uma coisa que vai se discutindo, vai se aperfeiçoando, e é como você falou, a gente tem que se adaptar ao que hoje, né, o que pega, né? Mas se a gente pensar, por que a engenharia civil chama engenharia civil? Não chama engenharia de construções? Porque existia a engenharia civil, que era dos homens, né? Dos homens. Tinha engenharia bélica, militar, e engenharia civil, de quem não era civil. Ou seja, ali estava tudo englobado, todas as engenharias dentro da engenharia civil. E aí teve a necessidade com a industrialização, né, com a primeira revolução industrial, de começar a ter engenharia mecânica, depois elétrica, depois têxtil, alimentos, química. E aí vai criando tudo, na minha concepção, tudo veio da engenharia civil. Né? E isso vai se abrindo, e eu acho que a tendência é se abrir cada vez mais. Cada vez mais, e isso é bom, porque abre mercado, abre possibilidades de a gente resolver mais problemas, mais focados, pessoas mais especializadas. Por exemplo, o que o Edu colocou aqui da engenharia ambiental. Nós estamos vivendo agora uma crise mundial climática. Né? Se a gente não tiver especialistas nessa área, ficar isso dentro da engenharia civil, não faz sentido nenhum. Né? Nós, da engenharia civil, nós temos que nos adequar a mudança nossa de comportamento, porque assim, pra gente, tem aqui muitas árvores. Derruba tudo e vamos fazer um prédio. Grosseiramente é isso que o engenheiro civil pensa. Então nós temos que nos adequar. Nós vamos viver agora a COP30 aqui no Brasil. Nós vamos ter que discutir. O que nós estamos discutindo na COP30? O que nós estamos pensando enquanto categoria, enquanto engenheiros? Qual vai ser a nossa perspectiva? Assim, o que o CREA e o Confea vão estar apresentando. Nós temos que discutir. Quais propostas vai ser levadas? Quais são as propostas? Como que nós vamos nos comportar? Porque nós vamos estar representando aí, vamos estar recebendo o mundo inteiro para discutir isso. E a engenharia tem papel fundamental, né, nesse processo. Mas, André, fala mais da sua trajetória de estudante, na Associação de Engenharia, na Associação de Engenheiros de São Bernardo, na Prefeitura, no CREA. Fala mais disso aí. Né? Então, voltando aí, então eu tive essa relação com o meu pai, né, um pouco ali na primeira infância. Depois, na adolescência, eu já estava ali no colégio, estudando, buscando, e já tinha decidido que ia fazer engenharia. Passei no vestibular, né, e entrei na FEI, que é a Faculdade de Engenharia Industrial da FEI, aqui em São Bernardo. Aqui não, aqui no ABC, né? Estou em Mauá agora. Mas é tudo muito próximo, né? Apesar do trânsito que nós pegamos agora para chegar, trazer aí um pouquinho, meia hora. Mas é isso. Aí entrei na FEI, e na FEI, quando, assim, pelo menos no meu caso, eu era um jovem de classe média baixa, vivia ali na periferia de São Bernardo, então era bem do lado da FEI, assim, para mim era muito fácil de me transitar ali, mas vivia, não existia
internet, a gente não tinha muito o que eu tinha de informação que tinha na televisão. Biblioteca. Eu nem lia muito, assim, jovem, né? Era uma questão mais de vivência. Aí quando você entra na faculdade, você começa a ver que você pode mudar o mundo, né? Começa a entender muitas coisas. E aí começa a ter contato com profissionais que estão no mercado, professores fantásticos, tem professores que são referência, né? Tive professores que são referências no mercado. E também tive uma relação que fez essa trajetória aí que hoje eu estou aqui atuando como secretário de obras, que foi a me relacionar com o diretório acadêmico. Então eu entrei na faculdade, participava da atlética, né, jogava ali, fazia os meus esportes, participava desse processo e fui para o diretório acadêmico. No diretório acadêmico eu também conheci um outro mundo que você começa a participar no movimento estudantil de discussões para mudar o mundo também. Então eu vi a engenharia, que eu poderia fazer várias coisas no mundo. Então se a gente quiser fazer uma ponte do Brasil até a Lua, do Brasil não, da Terra até a Lua, né? Pela matemática é possível, né? Só que nós temos que gastar questão financeira, quais vão ser os insumos que nós vamos ter. E aí isso depende de uma economia, depende do quê? De tudo que nós vamos ter que estar transitando, como que o país se comporta. Que foi onde eu comecei a entender como se relacionam as questões políticas, geopolíticas, como que os países se relacionam um com o outro, por que tem os Estados Unidos é uma potência mundial, como que a China vem crescendo nos últimos 40 anos. E aí você começa a olhar, enquanto movimento estudantil, você começa a entender tudo isso e fazer parte desse processo. E ao mesmo tempo, como engenheiro, você está estudando, vendo a possibilidade de concretizar várias coisas, você se sente Super-homem. um cara que pode fazer tudo. E aí você vai vendo que o mundo não é assim, né? E aí depois que eu me formo em dezembro de 2006, eu vou trabalhar e então eu tive vários estágios, grandes construtoras, trabalhei na Camargo Correia, na Rotif, enfim, construtoras grandes, construtoras pequenas, e depois eu me formo e vou trabalhar numa construtora que faz casas de alto padrão. Aí tô trabalhando, depois sou convidado a trabalhar. Na verdade, sou convidado não, recebo essas coisas de RH, né? Um convite para fazer uma entrevista na Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, né? E faço a entrevista e aí eu entro para o mundo público pela primeira vez e vou atuar construindo e reformando penitenciárias de menores infratores. E... É uma licitação? Foi uma licitação? Não. Fui trabalhar pro Estado mesmo, pro governo do Estado. Dentro da... Mas um contrato... Não contrato. Eu era funcionário público. Abriu uma contratação como comissionado, né? E fui contratado pelo mercado, assim, mas para trabalhar como funcionário público. Normalmente as contratações no meio da política é por indicação, né? Geralmente Lá abriu abriu um processo seletivo. Um processo seletivo, eu passei. E aí eu comecei a trabalhar isso rodando o estado de São Paulo como um todo, fazendo essas obras. E aí essa relação com o poder público foi aumentando. Então aí eu tive oportunidade ali de entender um pouco, bem de forma primária ali, o que era o poder público por dentro, comecei a entender. E aí fui construindo a minha carreira dentro do poder público aí, depois saí de lá, depois trabalhei em outras construtoras, depois eu montei uma empresa, fali. É importante a gente saber que falir faz parte, não é o fim do mundo. Então a gente quer empreender, mas pode falir, é natural. E o engenheiro tem essa característica de empreender. Depois eu voltei para a prefeitura, e aí fui trabalhar, fiz uma obra grandiosa aí, que foi uma obra do Piscinão do Passo, que me rendeu até um prêmio do CREA, de engenheiro do ano de 2019 aqui do Grande ABC, que foi uma obra que foi bem emblemática aqui lá na cidade de São Bernardo, que é o centro de São Bernardo, para quem não conhece, ele é um fundo de vale onde alaga, né? Historicamente eu tenho 45 anos, desde que eu me lembro de criança ali o centro alagando ali 1,5 m, 2 metros de água. E aí foi uma obra muito grande, são 352 milhões de reais que foi investido ali. Era uma obra de financiamento da CAF com o Banco Andino Americano, obra de recurso do PAC,
do governo federal, recursos do município. Então, uma grande obra, tem um túnel na principal. Depois, se a gente quiser bater um pouco mais um papo sobre essa obra, dá para detalhar. E aí, agora eu recebi o convite do nosso prefeito Marcelo Lima, que me honra muito de estar ali representando à frente da Secretaria de Obras da cidade. Então, estamos iniciando os primeiros 100 dias. Hoje acho que 102. Acho que são 105 dias, talvez. Mas é isso, estamos trabalhando aí. Essa é um pouquinho da minha trajetória até aqui. Você tem especialização? Tenho. Minha especialização é em tecnologia e empreendedorismo, né? Legal. Dentro das engenharias. Agora fala pra gente, o tema do nosso podcast hoje é infraestrutura urbana. Sim. O que você acha, Rod? Você acha que é uma matéria... Precisa ser engenheiro para fazer isso? Necessariamente. E queria perguntar para você, como é fazer a gestão do ponto de vista da engenharia na sua secretaria, Secretaria de Obras, dessa disciplina que é fundamental para uma cidade, infraestrutura, ou seja, aquelas estruturas que vão ficar por gerações, Sim. né? Como é que é fazer essa gestão? Cara, obra é obra, né? Se a gente Obra é parar para pensar, obra é obra. A gente tem que ter projeto, planejamento, isso vai gerar uma planilha de custo e a gente vai ter a parte operacional para resolver. O grande desafio, ao meu olhar, não está na obra, está em perceber a necessidade que aquela obra tem que ser executada. Quando você está... O que eu estou querendo dizer é priorizar a obra dentro dos problemas da cidade. Então, se você vai pensar uma obra de drenagem, por exemplo, que eu comentei agora recentemente, quantos pontos de alagamento tem nas cidades? E isso que eu acho que é o crucial. E a gente começa a fazer engenharia nesse primeiro momento, que a gente começa a elencar, isso é engenharia, você começa a elencar o problema e a gravidade. Ou seja, por que eu estou querendo colocar isso? Porque não é simplesmente escolher uma obra X e ir lá e executar. Você tem que entender que aquela obra ela tem ligação com outras questões. Então, uma obra de drenagem, por exemplo, que é uma obra de infraestrutura, hoje poderia estar falando de mobilidade, de viário, que toda obra de infraestrutura ela se relaciona com outro município. Então, se você for pensar aqui no ABC, as cidades são todas coladas, né? Então, uma obra de drenagem, então, por exemplo, lá em São Bernardo, o alagamento que eu comentei da obra do Piscinão, ele contribui, o Piscinão contribui para que não seja alagado Santo André e São Caetano, ou minimamente que seja reduzido, né? Uma obra de drenagem, eu sempre digo que você não pode dizer que acabou com o alagamento. Tá? Eu comentei aqui que não está tendo mais enchentes em São Bernardo, mas depende, como eu falei um pouquinho antes também, do aquecimento global que nós estamos vivendo. Cada dia mais as chuvas estão mais torrenciais, né? Quem esperava o que ia acontecer no Rio Grande do Sul? Né? Então, isso tudo é a gente começar a pensar em engenharia. A gente tem que ter uma visão macro. No Rio Grande do Sul, só voltando, 50 anos atrás, houve uma similar àquela, tanto é que Porto Alegre tem uma barragem que foi feita para isso. Uma Sim. contenção. Eu acho que quando a gente calcula na engenharia, a gente fala taxa de retorno, né? Das chuvas, elas sempre vão acontecer. Sim, a gente Só talvez que ela não tem consegue estimar se foi a pior. A gente não consegue parametrizar. Tanto é que a gente não pode bombear água de chuva. Quando a gente fala que vai fazer uma casa mais baixa, e aí você tem a servidão, por quê? Porque você não pode quantificar e criar uma bomba ali para você garantir que aquilo vai ser suficiente. Então, por isso tem a servidão com lei federal. Então, nesse sentido, dá para a gente fazer estimativa. Engenharia pura, não é isso? Estimar. Principalmente com relação à chuva, porque depende de quantos milímetros vai cair de chuva. Sim. Né? Se cair E outra, né? Impermeabiliza toda a cidade. É isso. Lugar alto, que nem aqui, Zaira, Mauá. Quando chove forte ali, vira um escorregador de água. A água ganha velocidade. É isso aí. E eu acho assim, por exemplo, a montante e a jusante, né? Quem não é muito não sei, pode ter pessoas que não são técnicas, eu vou tentar falar um pouquinho. Não, aqui a gente é pra... Não, mas às vezes tem alguém que não é, né? Só... Boa. A montante é a parte de cima e a jusante é a parte de baixo. A água, ela né, natural, gravidade, ela tende a descer. Então, se a gente capta a água em cima, é óbvio que nós vamos conseguir reduzir a velocidade para que embaixo não seja... não tenha uma enchente. Por isso que eu estou falando que às vezes a gente tem que priorizar na engenharia. Seria muito mais óbvio e prático eu captar a água
a montante de todos os bairros da cidade, e isso iria evitar que a água chegasse com velocidade para alagar a parte ajusante, que é a parte mais baixa. Porém, na parte mais baixa moram pessoas. Tem risco de vida, as pessoas morrem, né? As pessoas perdem os seus bens. E aí é isso que eu falo, quando a gente começa a priorizar numa obra de infraestrutura. Você tem que fazer a parte técnica com a parte política. E você tem que entender o que aquilo está prejudicando a sociedade. Quando a gente pega um trânsito do litoral, vou tentar jogar para várias áreas para não ficar falando só de uma única área específica. Quando a gente pega o trânsito para o litoral, todo mundo aqui já foi para Santos, né? Para o litoral paulista. Nós vamos descer Anchieta e Imigrantes. Quando foi feita a segunda via, a estrada ali para a descida da Imigrantes, foi calculado, certamente foi calculado o quanto teria que ter de via para que não tivesse nunca trânsito. Seria uma via gigantesca. Como eu falei assim, a engenharia resolve todos os problemas. Sim. Só que tem que ter custo, como eu falei daquela hora, né? Brinquei, né? Fazer uma ponte daqui para a Lua. É possível? É possível. Mas qual é o custo disso? Fazer uma via para descer para o litoral para que nunca mais tenha trânsito? É possível, é possível. Só que qual será o recurso investido nisso? Nós temos recursos para fazer isso agora e tem a necessidade, porque esse recurso poderia estar sendo investido na saúde, na educação e outras áreas. Então faz um projeto que você vai fazer uma melhoria, mas você não vai resolver o problema como um todo. Que agora está sendo estudada a terceira via da Imigrantes. Já está sendo estudada, já está na Ecovias, já participei de algumas reuniões com eles, com essa proposta da terceira via da Imigrantes. Ou seja, o que eu estou querendo chegar, não adianta a gente achar que uma obra de engenharia vai resolver todos os problemas. A gente tem que priorizar e entender quais problemas nós queremos resolver. E aí quando a gente fala de política, eu sempre gosto de falar muito de política, a primeira palavra quando eu falo política vem partido político. E eu acho que nós que somos da engenharia, a gente tem que trabalhar a questão política pensando em sociedade. Quando a gente fala que a política vai resolver o problema da sociedade, independente se é partido A, B ou C, nós somos técnicos. E se a engenharia não estiver fazendo por nós, o que nós estamos fazendo aqui é política agora. Nós estamos discutindo um assunto para levar uma informação e a gente tentar construir um consenso e sim, influenciar a sociedade de alguma forma. Um outro exemplo que eu quero dar dentro dessa questão, por exemplo, lá a Copa no Catar. Ela foi em julho. Um verão, não sei se era verão lá, mas era um calor absurdo que estava lá naquele momento. Aquela decisão foi política, de ter a Copa no Catar. Se fosse pedir para qualquer engenheiro tomar a decisão se a Copa seria lá ou não, tecnicamente falaria não. Mas a decisão foi política. Nós da engenharia temos que estar influenciando a política nesse sentido, da gente conseguir colocar e falar assim, não. Que a decisão seja um pouco mais assertiva. Assertivo, que a gente, enquanto técnicos, a gente esteja na política participando para ajudar a tomar essas decisões. Minimizar os impactos. Porque aí você fala assim, não, então a Copa não pode ser, os jogos não podem ser durante o dia, tem que ser de madrugada. Né? Estou supondo aqui informações, mas daí tem um problema com as emissões, com a emissora de quem vai transmitir, o público, com a iluminação, aí vai ter ar-condicionado, não vai ter. Todas as decisões técnicas que nós vamos tomar vão ser baseadas dentro de uma decisão política que foi tomada anteriormente. Então, quando a gente toma uma decisão política de fazer a terceira via para imigrantes, para descer para o litoral, lá embaixo nós temos o Porto de Santos. Sim. O Brasil precisa exportar. Aí volta nessa questão que eu comentei um pouquinho, da gente entender um pouco da globalização, das relações comerciais do mundo. Né? Estados Unidos aumenta agora, acabou de acontecer, o Trump subiu as taxas, né, as tarifas para importação. Isso, para o que chega lá. Para o que chega lá. Então, assim, para o Brasil exportar qualquer coisa para lá, nós vamos pagar agora, no começo ia ser 25%, agora vai ser 10%. Para a China, ele colocou 134. 134 tá agora? 134%. E aí fica essa briga comercial. Nós temos o Porto de Santos, que nós precisamos exportar para o mundo como um todo. E aí nós precisamos desenvolver a nossa indústria para que a gente não fique refém. Os Estados Unidos, na minha leitura, está subindo essas tarifas para desenvolver a indústria local. Porque tudo está vindo da China. Está ficando um mundo dependente da China. Então nós vamos deixar, nós brasileiros, nós engenheiros, vamos deixar sair o poder que estava dos Estados Unidos e ir para a China. E nós não vamos surfar essa onda e fazer a nossa indústria ser forte.
E quando eu falo indústria, é indústria como geral, a indústria da construção civil, a indústria mecânica, a indústria elétrica. Então tudo isso faz parte da política. Aí quando a gente cai na nossa vida, no dia a dia, de fazer uma casa, de fazer uma obra, ou de fazer... Você está dentro ali atrás do computador fazendo um projeto, nós fazemos parte dessa cadeia e nós aqui que estamos dentro nessa oportunidade de estar nos comunicando aqui pelo programa de vocês, é fazer política levar todas essas informações. Eu acho que a engenharia tem um poder muito forte de convencimento. Eu falo pra caramba, né? Só eu tô falando aqui. Mas você é o entrevistado. Então, se a gente tá falar, tá errado alguma coisa aqui. Se eu estiver falando, exagerando aqui, Não, eu só, de vez em quando a gente vai puxar para infraestrutura, porque você falou uma coisa interessante, cara. é que eu saio falando. Agora, recentemente, nós tivemos uma visita do nosso presidente do Confea no Peru, correto? Sim. O que ele foi ver lá? O Porto. O Porto do Peru. É. A tendência é que seja uma rota comercial que não depende do Canal do Panamá. É isso. É uma nova alternativa. Exatamente. Vai ter rodovia que vai sair daqui, ferrovia Exato. para chegar lá. Você vai É. ver. E infraestrutura. Tem um projeto que já foi estudado aí da China que liga Santos, né? Vai subindo até chegar lá em cima. Se isso vai acontecer, eu não sei, mas que depende da engenharia, e nós temos que estar discutindo isso. Isso. É. Porque, na minha leitura, né? Quando a gente tem essas infraestruturas, que eu acho que o Brasil é muito carente de infraestrutura, aí trazendo a sardinha pro lado da engenharia civil, nós temos que trabalhar a infraestrutura pensando na forma econômica, né? Assim, o que nós temos que fazer? Eu comecei a falar da imigrantes e depois me perdi pelo mundo, né? A decisão... Por isso que eu falei, eu falo pra caramba. Nós vamos tomar essa decisão política de fazer essa nova rodovia da imigrantes para chegar no Porto de Santos, para escoar a nossa mercadoria. Nós temos que ter produtos sendo produzidos aqui. Então aqui nós estamos na região do Grande ABC. Sim. Temos aqui o polo petroquímico. Sim. Temos lá as montadoras lá em São Bernardo. Temos outras em São Caetano, a GM e assim por diante. Indústrias químicas, enfim. Todas as áreas da engenharia. Aqui eu acho que é a maior concentração de empresas de engenharia. Isso aqui é variadas, hein? Variadas. É achismo, tá? Não estou passando mas dados. não, mas é. Eu acredito que seja aqui O no grande ABC. ABC, sim. É um potencial da engenharia. E aí o que eu penso? Nós temos que fazer essa análise. A Ford foi embora. A Toyota foi embora do ABC. A BASF estava fechando a empresa, não sei se chegou a vender o parte, tal. Ou seja, a indústria, nós estamos vivendo uma desindustrialização. E aí a gente tem que fazer essa reflexão enquanto país. Assim, se não tiver indústria, nós vamos ter que viver de serviço. A indústria paga salários bons, né, que tem valor agregado. O que é isso? A gente pega a matéria-prima, que é a natureza, transforma numa caneta, transforma num celular. Isso aí. Né? O que acontece muito aqui no Brasil? A gente pega o minério de ferro, exporta e importa contrata, produto. né? Produto pronto. Por que nós não estamos produzindo? O que está faltando para a gente produzir? É incentivo do governo? É isenção fiscal? Isso nós temos que discutir. O agronegócio tem isenção, a indústria também tem que ter isenção. Isso vai prejudicar a nossa questão da sociedade, porque o Estado não vai ter recurso? Temos que avaliar. Isso nós temos que discutir. Mas que a indústria é a salvação para os bons empregos, porque senão nós vamos ficar de serviço. Né? Mas eu acho, André, que você falou num ponto importante. Não sei se o Rodney concorda comigo. O que eu acho que falta para a gente? Questões relacionadas à engenharia tem que ser discutida por pessoas ligadas à engenharia. Não dá, por exemplo, por isso que eu falo, vou citar de novo aqui o Vinícius. Por que eu acho que ele é impactante para a nossa visão geral da engenharia? Porque ele traz um conceito de que questões ligadas à engenharia têm que ser debatidas por engenheiros. Ele fala muito, e é verdade. Por exemplo, secretário, a sua secretaria. Eu não estou aqui dizendo que um advogado, entendeu? Com todo respeito aos advogados. Mas para tratar de direito, a gente só fala com advogado. Para tratar de medicina, a gente só fala com médico. Por que para tratar com questões ligadas à engenharia, a gente não fala com engenheiro? Eu tenho uma leitura que eu acho que assim o Brasil, eu não posso falar do mundo, porque eu não tenho relação no mundo, né? Eu vivo no Brasil e é o que me importa é o Brasil. Lógico que a gente tem que entender que o mundo tem que viver, né? Enfim, mas eu posso falar do Brasil. Eu acho que o nosso Brasil, ele está na questão política, nós estamos tramitando
para que a gente tenha esse lado da parte técnica mais atuante em todas as áreas. Sim. A população está querendo isso. A gente vê conversando com as pessoas como um todo. Então, médicos na Secretaria de Saúde, engenheiros na Secretaria de Obras, ministérios, advogados fazendo toda a parte na Legal. Procuradoria, na Justiça. Eu acho que essa é a tendência que está acontecendo, de estar deixando o mundo mais técnico. E eu vou falar por quê. Porque, na minha concepção, a comunicação ela deu voz para todo mundo. Sim. Né? Então a gente vê aí as coisas boas e Você ruins fala que as redes... democratização da informação, né? Isso, todo mundo pode Todo falar. mundo. A gente vê coisas boas e ruins, fake news, coisas. Vou voltar um pouquinho no pensamento. Em 98, quando eu estava me formei em 97 no ensino médio. Na época era colegial, né? Na nossa época era tudo colegial. Eu já estava velhinho. Agora é ensino médio. Então, quando eu me formei ali no terceiro colegial no ensino médio, naquele período eu tinha amigos que queriam fazer jornalismo. E eu lembro deles discutindo que a profissão ia acabar porque estava se acabando, tinha tirado a obrigatoriedade de ter o conselho regional, o conselho de jornalismo naquela época. Sim. E aí o mundo foi rodando, e aí com a chegada das redes sociais, né, não da internet, a internet já facilitou, mas com as redes sociais, que todos nós temos poder, isso que nós estamos fazendo aqui, na teoria, é um trabalho jornalístico. Não que nós estamos entrevistando ninguém, mas sempre foi um trabalho do jornalismo de ser feito. E nós temos a oportunidade de fazer porque não tenho uma obrigatoriedade de ter um profissional aqui. Na engenharia, a gente corre esse risco. Pensa só, se não tivesse o CREA, se não tivesse o CONFEA, que registra os profissionais habilitados para poder executar a engenharia, imagine você andando num avião que não foi feita a manutenção por um engenheiro. O risco é muito grande, né? Você tá trabalhando, atravessando uma ponte lá, a ponte Rio-Niterói, que quem fez aquele projeto não foi um engenheiro. Na comunicação acontece isso. Então eu acho que a própria confusão que está acontecendo nas redes sociais, essa questão de todo mundo fala, a população como um todo, todos nós, né? Quando eu falo população, somos todos nós. Nós estamos começando a entender que fala assim, eu, por exemplo, eu adoro a rede social, minha esposa até briga comigo. E para mim é muito importante porque eu me sinto como... Ela fala, você vê um monte de besteira. Eu falo assim, ó, eu procuro buscar as informações em canais que eu vejo credibilidade. Então eu tenho alguns canais que eu sigo que para mim me trazem credibilidade. Eu pouco vejo informação na televisão. Que era a informação que, por exemplo, o meu pai se informava. Sim. Que era o que a Globo determinava, era o que meu pai via. O que os grandes jornais determinavam, era o que meu pai via. E aí o que eu vejo que é um grande problema hoje é que, por exemplo, a geração do meu pai, eles pegam qualquer informação que tem na internet como se fosse Verdade. tão trabalhada quanto era da Globo. Sim. E isso não é uma culpa deles, dessa geração. É uma culpa de quem, tipo assim, porque o jornalismo não produz. É de quem produz. E na minha concepção, quem tinha que estar esses grandes canais de comunicação tinha que ser regulamentado. Quando eu digo regulamentado, eu não estou querendo dizer que tem que proibir que tenham redes sociais, a comunicação. Mas os grandes canais teriam que ter um meio de informação que esses grandes canais tivessem uma relevância. Como fazer isso? Eu não sei. Isso eu acho que a gente tem que debater. E aí por isso que eu disse, eu acho que é importante, eu acho não, que é importante não, que a sociedade já está começando a olhar com um olhar diferente para as questões técnicas. Porque assim, quando você vê um cara que não é engenheiro dando uma informação de uma saída, quantas pessoas tiveram problema aí de plástica, indo fazer plástica em cara que vendeu curso online. 6 horinhas de curso, saiu por aí. E qual é a responsabilidade? Né? Quantos cursos de engenharia a gente vê a EAD a R$ 99? A gente vê casos aí. Vai formar engenheiro isso aí? Não vai formar engenheiro. Vai formar. Vai dar o diploma, mas não vai formar. Infelizmente, a gente só tem a percepção de que algo é bom ou ruim quando acontece próximo da gente ou com a gente. Então a gente vê muito acontecer aí cidades, Mauá mesmo caiu casa. A gente já teve relatos aqui de casas que podem estar caindo. E a gente percebe que a democratização dessa informação ela foi fundamental para que essa busca por profissionais técnicos fosse maior. Por exemplo, essa casa caiu aqui em Mauá. Caiu, prum. Foi feito um laudo, foi feita uma verificação e verificou-se que realmente ela não era para aquilo.
Não tinha fundação, estava inadequada, não tinha engenheiro. Mas muita gente só sabe por quê? Porque o cara lá, o Fala Mauá TV, foi lá e filmou. 30 mil pessoas viu aquilo. Se fosse sair num jornal, que jornal seria passado? No horário nobre da Globo? Não. Não. Então, quem ia ter essas informações? E aí, eu concordo com você plenamente. Aí o que acontece? As pessoas começam a se sensibilizar, falar, minha casa pode cair. Eu preciso do profissional. Não é uma coisa que nunca acontece. Aconteceu em Mauá, aconteceu em São Bernardo, acontece em Esse é Diadema. o ponto. E aí começa a ter essa procura. Isso eu acho que nas mais diversas áreas. Então, assim, e o papel do conselho, ele é fundamental para regulamentar e separar o joio do trigo. Sim. Porque assim, aí volta a falar, eu não andaria num avião que a manutenção não tivesse sido feita por A gente engenheiro. comentou agora há pouco, Brumadinho. Acabou de sair. 5 profissionais foram responsabilizados por aquilo. Perderam o CREA? Perderam, não É são isso. mais engenheiros. É. Foram tirados da engenharia. Com toda razão. Afinal, você recebe dinheiro, salário, para exercer com diligência a sua profissão. Se a sua negligência provoca 270 mortes, vai haver consequências. Sim. Né? Então, eu acho que Brumadinho demorou um pouquinho. Né? As pessoas até têm aquela sensação de impunidade. Demora um pouco, mas a justiça chega. Claro, as mortes estão aí, não tem o que fazer, ainda tem que indenizar a família, etc. Né? Mas, infelizmente, demorou, mas chegou aí a parte de tirar esses profissionais do mercado. Marzola, quero te fazer uma pergunta, enquanto secretário de obras, tá? Como é que está sendo a relação de São Bernardo com os seus circunvizinhos? Eu estou falando no Grande ABC e estou falando do consórcio intermunicipal. Você quer fazer uma obra de mobilidade, de drenagem, tudo que nós falamos aqui. Como é que São Caetano, Santo André, Diadema e São Paulo agem com o secretário de obras no tocante à colaboração? Está funcionando bem o consórcio intermunicipal do ponto de vista da engenharia? Vamos fazer uma obra de mobilidade que vai, igual você falou, vai impactar São Caetano, vai impactar Santo André. Eu vou fazer uma obra de drenagem que vai ajudar São Caetano. Que tipo de apoio, que tipo de sinergia você está tendo das outras cidades? E é legal falar do consórcio, porque o consórcio é uma ferramenta que para todo mundo é uma ferramenta invisível. Que é onde fica o consórcio. O consórcio, a gente vê nos jornais as pessoas falando o que é o consórcio. Então, só para quem não conhece, quem não é aqui do ABC, então nós temos aqui no ABC são 7 cidades, né? Então é São Bernardo, brincando aqui de bairrismo, né? Por importância. Não tô brincando, nada a ver. Mas é São Bernardo, Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra Caetano. e São Caetano. Isso. São 7 cidades. Isso no passado foi construído um consórcio onde todas as cidades têm uma colaboração interna, contribui financeiramente. O consórcio tem gestões que o consórcio funciona melhor, tem questões, épocas que não. Nesse momento, o que está acontecendo? Até o nosso prefeito, Marcelo Lima, é o presidente do consórcio. Sim. Ele está à frente do consórcio agora. Todas as cidades do ABC estão participando do consórcio. Ele conseguiu Sim. trazer coisas que não aconteciam. Tinham cidades que não Tinham participavam. saído. Na gestão tinham passada saiu São Bernardo e São Caetano. Isso. E agora São Paulo entrou também. Acho E que nessa, além dele juntar os 7, ainda trouxe São E é o Paulo. que eu falo São Paulo agora. tá junto, né? E aonde é a importância? É o que você colocou, as divisas. E o ABC faz divisa com São Paulo. Então, agora, o prefeito da capital também está participando. E aí, o que é interessante no consórcio? A gente tem grupos de trabalho. Então, por exemplo, tem grupos de trabalho da mobilidade. Então, ali começa a se discutir, vai fazendo eventos, vamos fazendo reuniões, nós vamos pensando, então trazendo questões para que a gente consiga pensar em comum. Em conjunto. Então tem os secretários que participam, os diretores que participam, os técnicos que participam, e isso vai construindo uma relação de informações para que a gente possa entender o que está acontecendo numa cidade com a outra, fazendo uma sinergia. E não dá para a gente pensar que onde acaba uma cidade e começa a outra, não tenha conflito. Tem conflito por quê? Você acabou de vir de São Bernardo para cá e você percebeu que quem mora em Mauá trabalha fora e de tarde volta. É um trânsito absurdo. Pronto. Não se pensa. E isso, não, mas o que eu ia colocar é o seguinte, a cidade ali, quando você pega uma divisa, na grande maioria, a divisa é um córrego.
que divide uma cidade da Sempre outra. ocorre, sempre E esse córrego de quem que é? É das duas cidades. Na verdade, ela é do Grande ABC. Né? Então é de toda a nossa cidade e faz relação com São Paulo também. Então, quando a gente tem um consórcio atuante, né, que a gente tem um norte, o que, que nós queremos? Estar trabalhando em sinergia todas as cidades de forma harmônica. É como nós estamos vivendo agora, sob a gestão do nosso prefeito Marcelo Lima, que está como presidente. A relação com todos os prefeitos é harmônica, independente de partido. Então nós temos partidos da esquerda, da direita, do centro, todos os partidos trabalhando de forma comum, com um objetivo único do quê? De trazer soluções para a população. Porque é uma coisa que é fato. É isso que a gente tem que começar a tirar esse clima da política que entrou pelas redes sociais também. De um time contra o outro. Flamengo, Fluminense. Isso é no processo eleitoral e é legítimo e é legal, faz parte da disputa. Não pode vir pro dia a dia. Não pode. Acabou a eleição, tem que entender que assim, o vereador do partido A foi eleito para fazer representar aquelas pessoas, ele vai ter que se relacionar com o executivo, que foi de um outro partido, de forma republicana, com o objetivo de resolver essas questões. Então, aconteceu ontem isso. Daqui a pouco eu já volto para o consórcio intermunicipal. Nós entregamos lá em São Bernardo o campo do Seleta, que é um bairro periférico da cidade, que tem campo de futebol e é muito forte. E lá tem 4 vereadores eleitos, um de cada área. Naquela região. Naquela região, do segmento ali. Todos estavam junto com o prefeito, né, fazendo a entrega da obra. O prefeito deu a fala para todos eles, o Marcelo Lima, de uma forma democrática e republicana, para a oposição, para a situação, quem está ali próximo, quem não está. Todo mundo pôde falar, porque aquilo vai ser entregue para a população como uma ferramenta, como um equipamento público para a população. Voltando para o consórcio, eu acho que é muito importante a gente ter essa visão de que o consórcio é uma ferramenta. Ele tem que ser utilizado. E aí, quando a gente pensa em São Bernardo para ir conversar com o governador do estado de São Paulo, ou com o presidente da República, ou ministros ou secretários, é uma coisa. Quando você vai enquanto consórcio intermunicipal, São Bernardo tem quase 1 milhão de habitantes. Tem 800, quase 900 mil habitantes. O ABC como um todo tem 2,5 milhões para 3 milhões de habitantes. Você vai com outro peso falar com o governador, falar com o presidente. E aí você junta São Paulo, tem 16 milhões. Aí você pega mais essa força agora que nós temos com São Paulo. Ou seja, e outro que nós temos que pensar, voltando para o mundo da engenharia que a gente conversou agora há pouco. O PIB de São Paulo, dessa região, está muito concentrado, que nós comentamos aqui na nossa região do ABC. Nós temos muitas empresas trabalhando, né, tem muita relação comercial que tem que ser resolvida. Aqui na nossa região nós não temos um aeroporto. Por que nós não temos um aeroporto? Quando que a gente se comunica com o mundo? Né? Nós temos que, para pegar um avião, nós temos que ir até Congonhas. Se for internacional, nós temos que ir até Guarulhos. Talvez um aeroporto de cargas, mas nós temos um rodoanel que liga toda junto com o interior. Nós temos a Anchieta, a Imigrantes, liga direto no porto. Nós estamos numa região muito concentrada de pessoas e de indústrias, de negócios acontecendo, e nós precisamos dessa relação, dessa força com o governo federal, para trazer recursos do governo federal, do governo estadual. Eu acho que o consórcio é essa ferramenta fundamental para ser uma pessoa jurídica, no modo de falar, né? É uma pessoa jurídica, mas representando todo esse conceito. Né? E embaixo, como comentei, tem os grupos de trabalho, que a gente vai debatendo as soluções pontuais. Sobre o consórcio intermunicipal. Acho que o Ronald vai lembrar, agradecer a presença do nosso amigo Ronald aqui. Presidente da Associação do São Bernardo do Campo. Verdade. Diretor de obras está aqui também. Está ali só observando. Está só observando. Nós temos no nosso organograma de estrutura, a nossa região tem uma união que é a UNA7. Sim. E aí, quando eu estive coordenador dessa união, eu propus para a gente montar um GT sobre mobilidade urbana. Por quê? Porque quando se pensa em mobilidade, vamos supor, o engenheiro de tráfego de Santo André vai fazer o esquema do lance do semáforo. Então ele vai temporizar o semáforo. Então ele pega uma grande avenida, como é no caso a Perimetral, que sai de uma avenida que é de Mauá. Então o cara faz de modo que o trânsito em Santo André fique melhor. Por quê? Porque ele temporiza o semáforo da chegada em Santo André, de maneira que retém aqui e vai
melhorando o escoamento para dentro da cidade. Quando ele faz isso, ele não conversa com o Mauá. Aí a minha pergunta é, existe alguma possibilidade ou alguma conversa de que esses grupos de engenharia, quando for conversar, montem um plano diretor regional? Sim, eu acho que todas, voltando na engenharia, né? Tem que ter um problema para a gente buscar a solução. Então a gente vai ter que trabalhar. Todas essas relações, assim, uma cidade é um organismo vivo. Você resolve um problema aqui, aparece um problema ali, né? Das mais diversas áreas. Então, quando a gente tem, como você colocou, a Unaset, para quem não conhece o que é a Unaset, só para exemplificar aqui, o CREA, fazendo um paralelo de todo o sistema do CREA e CONFEA com a nossa República, o CONFEA está em a nível federal, seria como se fosse o governo federal. Isso. O CREA São Paulo seria como se fosse o estado de São Paulo, assim como tem o CREA Minas, o CREA de qualquer estado, nós temos os governadores. E as associações fazem o papel das prefeituras. Né? Nós temos no sistema do CREA aqui no estado de São Paulo quase 200 associações, que seriam quase 200 prefeituras, e elas são divididas por regiões. Aqui na nossa região, todas as cidades, né, as 7 cidades, têm uma associação que representa e faz a discussão dos profissionais com o sistema para a gente melhorar isso. Então, fazendo um paralelo, a Unaset seria como se fosse um consórcio intermunicipal. Isso. Então, todas essas discussões que, assim, a nível governamental tem dentro do consórcio, a Unaset tem que fazer essa discussão e a gente apresentar propostas enquanto engenheiros para a sociedade. E a gente também pode demandar isso para o consórcio, para os municípios, para as câmaras de vereadores, e isso faz parte, né, de uma das nossas funções. Eu acho que é muito importante, sim, a gente ter essa visão que a Unaset... Que a vantagem... Quem é o próximo coordenador, Ronald? Hoje é o Turini, né? Moretti é o próximo. Seria tentar trazer aqui, agora aqui. Você foi ano passado, né? Já pensou se fosse esse ano? Nossa, era bom, hein? Mas enfim, eu acho que é importante a gente conseguir fazer essa relação de trazer a engenharia para essas discussões regionais. Técnicas. E a gente tem que ter essa... Porque não adianta a gente também ficar só no discurso que a engenharia tem que ter espaço e a gente não levantar da cama, não levantar do sofá para fazer isso aqui que nós estamos fazendo agora. Eu podia estar com a minha família. Né? A minha filha está gripada, a gente está preocupado que pode ser H1N1, está com febre, e eu não estou falando isso aqui para me vitimizar, não. Né? O cara fala que está acontecendo e nós estamos aqui discutindo. Ela está medicada, está sendo cuidada pela minha esposa, mas estamos aqui fazendo essa discussão. Ou enquanto outras pessoas estão acomodadas. A gente tem que motivar que essas pessoas que estão acomodadas, elas venham para a discussão. Na sexta-feira agora nós fizemos um fórum, foi o primeiro fórum de política pública que o CREA montou, foi aqui na nossa região. Nós tivemos ali vários engenheiros e engenheiras que estávamos ali discutindo o futuro da engenharia em políticas públicas e como a gente poderia influenciar as políticas públicas através da engenharia. Isso. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Só que e até eu tive a oportunidade de estar na mesa ali fazendo uma intervenção e eu não sei se vocês se recordam, eu falei que todo mundo tenha um canal no YouTube, que todo mundo tenha um canal no Facebook, no Instagram, no TikTok, que é isso que vocês estão fazendo aqui, levando de uma forma ou de outra. Porque muita gente fala, mas eu só tenho poucos seguidores. Não faz mal. Né? Nós acabamos de postar hoje à tarde a fala do Ronald no Instagram lá fazer até um jabá aqui, @engenharia para todos. Nem lembro agora qual que é. Não, o arroba não lembro qual que é, mas o canal é Engenharia e Cidade para Todos. Você que está em casa, entra aí. Engenharia e Cidade para Todos. E nós postamos lá o vídeo do Ronald, de São Bernardo para cá, deu 200 e poucas visualizações. Isso aí. O que aconteceu? Quando a gente faz uma reunião presencial, vai 50 pessoas, foi uma super reunião, um monte de engenheiro veio aqui. Fez um vídeo, não estou menosprezando o vídeo do Ronald, um vídeo simples, deu 200 e poucas em 2 horas. Pode aumentar mais. E vai aumentar. Porque o vídeo é uma coisa viva. É. O cara que acessar vai ter informação.
E isso vai ficar para a história. Sim, sim. Isso que vocês estão fazendo aqui, esse bate-papo que nós estamos tendo, eu vou replicar no meu canal, depois cada um replica no seu canal. Isso aí. Nós estamos falando de engenharia o tempo inteiro. Quanto mais pessoas a gente conseguir... Tem um número que eu fiquei triste. O acesso à universidade, dos engenheiros, a procura ao curso de engenharia é muito baixa hoje. As pessoas não querem mais fazer engenharia. As pessoas estão buscando outras profissões. E o que acontece? Quem gera riqueza para o país, sem menosprezar as outras profissões, quem pega a matéria-prima, transforma ela para virar um produto para vender, somos nós. Engenharia. Assim, isso. todas, lógico, tem o marketing importante, Sim, tem todas as outras áreas, direito, né? sim. Se você pensar na rede hospitalar, os hospitais são importantes, mas lá dentro tudo é engenharia. Desde o prédio até uma borrachinha que coloca, Tudo. o esparadrapo é engenharia. Roupa, alimentos, tudo é engenharia. Então nós temos que conseguir influenciar e mostrar que é legal fazer engenharia. Porque o curso é difícil. Todos nós sabemos aqui que para se formar não é fácil. Mas tem que ter, por isso que agrega valor, que traz riqueza. Porque a gente transforma o que, teoricamente, é um minério ali, alguma coisa natural, num produto que a gente... Eu acho que é importante, no caso, vamos supor, a obra que vocês fizeram em São Bernardo, que é uma obra, para quem não sabe, essa obra de drenagem de São Bernardo é uma das maiores da América Latina com essa complexidade. Exatamente. E estar você à frente, que eu lembro quando a gente fez o Engenheiro do Ano, levar isso inspira as pessoas. Acho que isso que é importante. Por isso que eu acho que é legal você, como secretário hoje, vir aqui fazer com a gente podcast para os profissionais. É para inspirar mesmo, para que as pessoas vejam e falem, ó, tá vendo? É isso que eu quero fazer. E uma coisa que é isso que eu quero importante, fazer Du, parte. que a gente colocar assim, na engenharia, é uma das poucas profissões que ninguém faz nada sozinho. A obra não foi feita por mim. Eu ganhei o prêmio porque eu estava ali, estava encabeçando o processo, simbolicamente foi entregue na minha mão. Mas quem ganhou o prêmio foi toda a cadeia da engenharia que trabalhou naquele processo. Foram mais de 1.000 trabalhadores. Nós temos uma placa no Paço Municipal com o nome de todos os trabalhadores que passaram na obra. Quando nós fomos fazer a inauguração, isso foi uma premissa que o nosso atual prefeito Marcelo Lima, ele era o secretário naquele momento. Ele pediu, eu quero colocar todos os trabalhadores que participaram na obra. E eu acho que isso é importante a gente colocar, porque assim, não fui eu que ganhei o prêmio. Pode fazer Foi a visita engenharia. ainda? Oi? Pode fazer visita lá ainda? Hoje não tem mais como fazer visita. Você chegou a visitar lá, né? Não cheguei, Não? não consegui, cara. Porque agora está em operação, tem nível d'água, né? Não tem acesso fácil à população. Mas tem vídeos aí, depois eu posso mandar para vocês se vocês quiserem divulgar no canal, para as pessoas entenderem o que nós estamos falando. Mas assim, o que é mais importante, que eu acho que é isso de inspirar as pessoas, nós levamos, assim, o meu horário de almoço começava das 11h30, na prefeitura eram 1h30, né? Na verdade, assim, legalmente, né? Eu começava 11h30, eu parava, recebia estudantes, no meu horário de almoço recebia estudantes, que a gente fazia relação com os colégios municipais, e em 30 minutos, das 11h30 ao meio-dia, eu apresentava a obra e levava para visitação. Nós levamos ao todo 1.500 pessoas para visitar essa obra, porque é uma obra enterrada. E aí o que acontecia? Eu fazia uma apresentação rápida para os estudantes, na maioria foi estudantes, mas levamos também servidores, professores, um monte de gente para visitar. O União foi lá? O CREA, o Vinícius, foi visitar a obra enquanto o presidente do CREA São Paulo, que era, com uma comitiva. E aí a gente fazia uma apresentaçãozinha. Aí no começo eu falava para os professores, para o pessoal, a molecada. Quem que quer fazer engenharia? Ninguém levantava a mão. Ninguém levantava a mão. Ou um ou outro. Talvez tinha um pai, uma referência. Ninguém levantava a mão. Aí apresentava a obra, aquela parte burocrática, que a gente gosta, mas os moleques não estavam nem aí. Quando a gente descia, tem um túnel que é de 6 metros de diâmetro, ele está a 18 metros de profundidade, embaixo da principal avenida de São Bernardo, Jurubatuba. Então é 1 quilômetro de extensão. Quando a molecada entrava, a gente só entrava ali no comecinho, né? Tinha toda uma segurança do trabalho envolvido, assim, um monte de... Novamente, eu falo que eu que fazia, não, era uma equipe que fazia essa vistoria com os estudantes. E aí voltava, na hora de ir embora, eu comprei um monte de chaveirinho, só o mimo, né? Falava,
Quem mesmo que queria fazer engenharia? Não mostrava o. Quem é mesmo que queria fazer engenharia aqui? Aí, um monte de gente empolgado. E aí, quando tinha alguém que falava que queria fazer engenharia, eu dava um chaveirinho para aquela. Falava, vocês tudo não queriam fazer engenharia. Só a tal pessoa. Quando não tinha, a gente sorteava um chaveirinho, que era mais simbólico, mais para mostrar assim, a força e do impacto que tem a engenharia. Isso na obra civil. Quando você pega uma tecnologia, fui lá para agora, o Smart Cities, cidades inteligentes, fui para Curitiba. Sim. Foi uma feira fantástica. Eu parecia uma criança. Eu saí de lá com um monte desses panfletinhos, de brindes. Você pegava, assim, passava num no outro, falando, nossa, existe tudo, saída para tudo tecnológica. Então a engenharia, ela quando você começa a entender, ela brilha os olhos. Mas, ó, deixa eu fazer uma pergunta que senão vai acabar passando essa. Ainda dentro do consórcio intermunicipal de cidades, tá? Como você já falou, tem lá dentro grupos de trabalho. Sim. Existe alguma possibilidade, eu quero saber do ponto de vista prático de trabalho, tá? De alguma associação ou das 7 cidades conseguir, vamos supor que a gente tem aqui uma suposição, pelo amor de Deus, vamos. Mauá tem uma ideia, São Bernardo tem através lá da associação do Ronald, tem uma ideia, que possa ser aplicado do ponto de vista da engenharia, às cidades, a todas as cidades, do ponto de vista de mobilidade, enfim, logística, etc. Alguma possibilidade de alguns membros de associações participarem das reuniões ou uma coisa para os membros da prefeitura? O que acontece é o seguinte, só para exemplificar. O CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, acabou de fazer recentemente um convênio para que os profissionais da arquitetura possam... eu não vou saber detalhar qual foi o convênio, porque não é da minha área, né? Tá. Mas acabaram de fazer um convênio para que os profissionais tivessem uma relação direta com o consórcio, contribuindo de alguma forma. Todas as atividades que são, a ideia do consórcio é poder se relacionar. Assim, não adianta a gente pensar que o poder público vai resolver os problemas de secretário para secretário. Eu só sou um ser humano, assim como você, engenheiro como você, que estou ali exercendo o meu trabalho. Eu tenho todas as minhas limitações como qualquer outra pessoa. Eu não vou saber resolver tudo. Eu preciso me comunicar com pessoas, assim como os outros secretários de outras secretarias, para poder ter informações, entender os problemas. Então, um exemplo, se a UNA7 consegue identificar uma solução, né? Como o Edu estava colocando, de mobilidade da cidade de Mauá para a cidade de Santo André. Isso tem que ser levado para lá. Tem que ser levado, abre-se uma conversa, abre-se um momento para vocês apresentarem, né? As pessoas ouvirem, pode ser os secretários, os diretores, os técnicos. A questão nós temos que estar de portas abertas para a sociedade para ouvir. Isso é a política. Política é a arte de poder se comunicar e poder tomar uma decisão em cima do que foi comunicado, do que foi entendido. Não tem saída técnica que não seja... na saída técnica, que eu digo assim, uma solução técnica criada na cabeça de uma única pessoa. Isso, novamente, eu acabei de falar aqui, quem fez a obra do piscinão foram diversas pessoas, desde o operário da faxineira até os gestores, engenheiros, ao secretário e o prefeito, né? Com influência do governo federal enviando recurso, o banco. Não tem uma solução que seja feita por um único ser. Então eu acho que é fundamental, não é assim, tem espaço, é fundamental que isso aconteça. Que as demandas venham da sociedade civil organizada. E o que é sociedade civil organizada? São entidades que se reúnem, pessoas que param para pensar uma solução, né, de forma organizada, como a Associação de Mauá, que é o que vocês estão fazendo aqui no podcast, como a Associação de São Bernardo, no mundo da engenharia, né? Sim. Você pode pegar a associação comercial da cidade, pode levar lá uma demanda que eles possam discutir, alguém na área da saúde. Isso tem que ser democratizado. A política, ela tem que ser cada dia mais democrática, que a gente possa ouvir as pessoas. E o mais importante, a gente ouvir o contraditório. Pode ser que você leve uma informação que eu não concorde. Eu tenho que, no meu papel de secretário, te ouvir, analisar e entender se talvez ser convencido pelos seus argumentos ou não. Né? E isso eu acho que é muito importante. Então o consórcio, volto a dizer, é uma ferramenta fundamental, democrática, onde que as pessoas,
todas as prefeituras da nossa região estão participando. O prefeito São Bernardo acabou, que é o presidente, né, de anunciar a chegada do prefeito da capital para participar do consórcio. Então, assim, nós temos que dialogar nas periferias dos municípios que fazem São Bernardo divisas. conversa com São Paulo, Mauá conversa com São Paulo, São Caetano conversa com São Paulo, Santo André conversa com São Paulo, Ribeirão não sei. Ribeirão é Rio Grande do Sul. Eles não têm fronteira com São Diadema Paulo. Mas Mauá tem conversa com São fronteira, Paulo. São Bernardo É. tem, São Caetano, Santo André. Mas influencia Não, é de uma importante. forma, de qualquer forma, porque às vezes o trabalhador que mora em Ribeirão Sim. tem Ele vai que ser vai trabalhar em Não, São não, Paulo. mas Tem a gente que estar em São tem- Paulo. Tem que conversar mesmo. É. Eu acho que foi assim muito bom e produtivo para o consórcio trazer. Acho que não sei se foi uma ideia do Marcelo Lima, mas foi. Eu tenho acredito que foi. que dizer não, que o cara não posso dizer da cabeça, mas ele como presidente Sim, que nunca aconteceu isso. é a primeira vez. Acho eu. É. Então, fantástico. E você não sabe da maior, o tempo tá acabando. Uma pena, né? Né? E aí, Rod? Eu acho que uma conversa que daria para ficar horas aqui falando. Tem assunto. Sim. Tem assunto, mas nós vamos marcar para uma outra ocasião. Não, mas eu vou fazer diferente. Eu vou chamar vocês dois para ir no Engenharia e Cidade para Todos. E aí eu vou entrevistar vocês. Aí a conversa continua, mas de um outro lado. Olha que legal. Né? Perfeito, estamos à disposição. Assim como você pegou um momento da sua folga, como você disse, você podia estar com a sua família, ele tem a família dele, eu tenho a minha, mas nós viemos aqui para discutir engenharia, melhorias para a sociedade, que no fundo, Marzola, Eduardo, enfim, Ronald, nós disponibilizamos um pedaço grande da nossa vida para melhorar a sociedade. Para melhorar. Um pouquinho aqui, uma contribuiçãozinha aqui, outra ali, discussão. Isso aqui fica gravado, isso aqui ninguém apaga. Tá? Ninguém Eu quero ver como é que foi aquele podcast. Opa, tem que ter ideias aqui. Não é? O que o Ronald fez, alguém vai lá olhar e. Pô, deixa eu ver, isso aqui eu não pude estar presencialmente lá, mas agora eu quero ver. Então é isso aí, não tem preço. A gente se apropriar de conhecimento, e você trouxe conhecimento de dentro da máquina de uma das maiores cidades do Brasil, quiçá da América Latina. Estamos falando em quase 900 mil almas numa cidade, Sim. né? Com N matrizes de tecnologia, de engenharia, desde indústria de tinta, automotiva, química e por aí vai. Então, quer dizer, é importante, é relevante. E nós estamos dentro de uma cidade, de uma região que é indústria pura. Vital. Vital. Então nós temos que falar. Se nós não falarmos, é igual o Cal fez. Ó. O Cal foi lá e, opa, o consórcio é importante, relevante. Caíram para dentro. E nós vamos ficar de fora? Não, nós queremos também ter relevância, ter voz, fazer política pública. É isso. Essa é a boa política. Apartidária. Não importa se você é do PT, se você é do PSDB, se você é do... Isso não interessa. Interessa num pequeno momento, que é lá na eleição. Que é Aqui contar não. de voto. Aqui é hora de trabalhar para a sociedade, trazer melhoria. E você abrilhantou, tenha certeza, Marzola. Obrigado. Você abrilhantou nosso podcast. O Conexão ASEAN fica agradecido, bastante grato ficamos. E vai ter outras oportunidades, você vai ver. Muito obrigado. Vamos aproveitar para as considerações finais. A gente dá um minuto para o André Marzola e a gente finaliza. As considerações finais, André. Manda aí. Bacana. Queria agradecer, obrigado pelas palavras aí. Volto a dizer, eu acho que todos nós somos seres humanos que assim, não tem ninguém especial em nada. Nós temos que dedicar e trabalhar e pensar e querer mudar a sociedade, como você disse. Nós temos vários problemas, a humanidade vai persistir. Nós estamos aqui nesse planeta, desde como eu comecei a conversa aqui, desde dos homens das cavernas, tentando sobreviver e a gente tenta se organizar. Então eu acho que o importante, aí pensando no mundo da engenharia, é que os engenheiros e engenheiras entendam a importância da organização das associações. Então o pessoal que for de Mauá, de São Bernardo, de qualquer cidade ou de qualquer do interior, vá até uma associação, dedica um pedacinho do tempo. Se você não pode contribuir, vai numa atividade. Por exemplo, num evento, levanta, sai de casa, vai, ouve. Né? Entender a importância do CREA e do CONFEA. Entender que sem a regulamentação, como nós falamos aqui, a nossa profissão vai acabar e nós vamos andar num avião que uma pessoa que não está habilitada, um leigo, vai estar fazendo a manutenção e nós vamos correr risco. Né? Enquanto sociedade, eu acho que a gente tem que pensar no coletivo sempre. Eu sempre penso no coletivo, na democracia. Acho que pensar diferente é mais importante do que todo mundo pensar igual. Então a gente tem que discutir, não brigar. Sim. Então a gente pode ter pontos de vista diferentes. Né? Eu com o Eduardo, assim, às vezes a gente sai do arranca-rabo do WhatsApp, briga, pensa diferente, mas estamos aqui
conversando, entender que a coisa pública tem que ser tratada como pública, assim como eu falei, o consórcio e os municípios têm que ouvir a população. É óbvio que não tem como a gente... Eu acho que essa é uma questão que a engenharia tem que resolver, nós temos que conseguir criar canais de comunicações, né? E lógico, já existem as ferramentas do Facebook, o WhatsApp, do Instagram, mas tem que ter algum canal pro mundo da engenharia para que a gente consiga trocar essa informação, problemas que você tem para resolver, às vezes pode ser o mesmo problema que eu, e a gente não sabe, e a gente pode se juntar, né? Enfim, que seria tema para outro podcast. Mas queria agradecer vocês aqui do fundo do coração, a oportunidade que vocês têm de abrir as portas, ter me convidado, assim, para mim é importante estar aqui em Mauá, uma cidade vizinha nossa, que tem uma relação com a associação de Mauá, não é de hoje, já foram assim, quase 10 anos aí que a gente se relaciona. Então, e que essa relação de amizade continue por muitos anos. Obrigado de verdade. Com certeza. Nós é que agradecemos, Marzola. Então, a todos os profissionais que estão assistindo até agora, a gente agradece aí o prazer da convivência com vocês. E aí a gente finaliza mais um Conexão Anciã, agradecendo aí a nossa técnica, a presença do nosso Ronald, presidente de São Bernardo. E a todos, muito obrigado. E é isso aí, Rodney. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção. Valeu, pessoal. Valeu.